aula teórica que vocês não são muito chegadas, mas a educação física, como uma profissão da área de saúde agora, tem que trabalhar em cima disso, e a gente pela BNCC também tem que trabalhar em cima dessas áreas. É o que a gente pode fazer de mais importante no momento, ou uma das coisas que a gente pode fazer de mais importante nesse momento, tá bem? O oitavo vai trabalhar em cima de composição corporal. Acho importante vocês aprenderem isso nas condições que a gente está passando no momento. Uma visão macro, olhando maior, de forma mais simples até. Vamos entender, massa gorda, a quantidade de gordura corporal que a gente tem dentro do corpo. Massa magra, para efeito de cálculo, é todo o nosso corpo menos a gordura corporal. A gente coloca como massa magra. Isso vai envolver ossos, vai envolver músculos, líquidos, tá bom? E a parte de massa muscular, aí sim a gente deixa isso especificamente, tá? Só músculos mesmo nesse caso, tá bem? Por que é interessante a gente saber a composição corporal? Bom, existem valores normais, médios, que são os ideais. Então, você sabendo como é que você se encontra, você tem uma condição mais favorável de conseguir se situar dentro dessa região de normalidade, que é uma região com mais saúde, vamos dizer assim, tá bem? A gente não vai trabalhar preocupado com a questão da estética. Como eu acabei de dizer, nosso foco, a nossa meta é trabalhar em cima de saúde, ok? Isso aqui é uma foto minha quando eu comecei a trabalhar no 19 e da minha colega de trabalho, tá? Brincadeira. É só para mostrar para vocês dois corpos, um masculino e um feminino, com uma baixa quantidade de gordura. Provavelmente são pessoas saudáveis, aparentemente, né? Provavelmente com quantidades ideais de gordura corporal, tá? Momento e futuro. Bom, vamos lá. Vocês são muito novas, estão aí no começo da sua história de vida e, portanto, a gente ainda tem muito tempo para trabalhar, para deixar vocês em condições ideais, certo? Em condições, nas metas ideais com relação a isso. E muitas variáveis ainda vão interferir nesse processo. Então é uma conversa agora, eu estou plantando agora para que vocês escolham daqui para frente por muito tempo, tá bem? E entender que o seu corpo do momento não é o seu corpo de adulta. Tem muita coisa para acontecer nesse caminho aí, para bem ou para mal, se você não se cuidar, tá? Bom, a composição corporal não pode ser analisada a olho nu. Você não pode olhar para uma pessoa e pelas medidas externas dela, você supor o que está acontecendo ali. Então, para vocês entenderem do que se trata, eu fiz esse modelo da seguinte forma. Eu tenho duas circunferências aqui que são do mesmo tamanho, as externas, né? Elas têm o mesmo tamanho, tá bem? O vermelho seria, cortando um braço da pessoa assim e olhando de frente, o vermelho seria a quantidade de músculos e o amarelo seria a quantidade de gordura, tá? Reparem que mesmo tendo a mesma medida de circunferência, mesmo diâmetro ali, tá certo? Vocês vão observar que essa tem muito mais músculo do que aquela ali. Consequentemente, essa aqui tem muito mais gordura do que a de cá. Então, mesmo que as medidas fossem as mesmas, o conteúdo delas, em termos de componente, tá certo? Poderia ser muito diferente de uma para outra, tá bem? Só para dar uma ideia de que olhando só a medida externa, você não pode afirmar, tá bom? A balança também não tem muita condição de avaliar isso daí. Por quê? São quantidades extremamente diferentes de uma e de outra por uma questão de densidade, tá? Mas no caso a balança mede, pesa 2 kg aqui, e se eu pusesse essa peça, também pesaria 2 kg. Então o fato de eu subir na balança e dar 70 kg, e o meu colega que tem a mesma medida que eu dar 70 kg também, não significa que a gente tenha 70 kg do mesmo conteúdo, porque aqui teoricamente a gente colocaria lá e ambas teriam 2 kg, tá? Então você não pode afirmar se essa é músculo ou essa é gordura pelo simples fato de dar 2 kg lá, tá bem? Você teria que conhecer o conteúdo disso.
Você tem um bom volume muscular, repare, é a mesma situação da imagem do círculo, tá certo? Que a gente agora está trazendo para cá, ó. Aparentemente os braços têm a mesma medida, só que esse tem muito mais músculo e esse menos músculo, consequentemente ele está preenchendo aquele espaço ali com mais gordura. Vamos simplificar dessa forma, tá? Nessa daqui, ó, nessa imagem, a gente tem um corte, olha a pessoa por dentro, certo? E a gente está vendo aqui corpos muito diferentes da composição corporal, tá? Elas têm até uma altura semelhante na imagem, pelo menos, né? Ok? E você percebe todo o tecido mais branquinho, mais amarelado, na verdade, é gordura. Culote, gordura intravisceral, gordura na lateral do corpo, certo? Então, todas as regiões você percebe que essa pessoa tem uma quantidade muito menor de gordura corporal, ok? Já na imagem de cá, a gente está percebendo isso daqui, é um corte, ele está feito aqui, ó, tá? Pega esse corte, você tem aqui os músculos em cor mais escura e nas partes externas você tem uma camada bem maior de gordura, apenas para vocês entenderem como é que isso fica alojado no corpo, tá bem? Bom, imagina você de biquíni, de roupa íntima, de frente para o espelho. Qual é o cenário que você está vendo aqui? Qual é a imagem que você está vendo aqui que mais assemelha com você? Esses desenhos, é claro que isso aqui é uma forma muito subjetiva da gente avaliar, mas perceba que aqui pela primeira vez a gente está colocando número. Então nesse caso a gente está trabalhando em cima de percentual de gordura, tá bem? De acordo com o seu desenho, você vai perceber 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% e 45%, caso a imagem não esteja muito visível. Entender o seguinte, o ideal para meninas, que é diferente dos meninos, para as meninas na idade que eu trabalho, e no caso essa aula é para o 8º ano, o ideal estaria entre 15 e 25. Não estamos falando de estética, nós estamos falando de saúde, ok? Que você estivesse entre 15 e 25, tá bem? Como é que a gente pode quantificar isso de forma mais precisa? Bom, esse começo de ano as minhas alunas já passaram por esse processo, a gente já mediu, tá? A gente pode medir, existem vários protocolos para isso, mas a gente usou um protocolo de 2 medidas corporais, dobra de tríceps subescapular, colocamos isso nessa equação, nessas equações, e de acordo com cada uma aí, eu já pude dar, acho que deu tempo de retornar para vocês, se não deu, isso vai ser passado em breve, mas a gente já tem aí, então, as medidas de percentual de gordura de cada uma, tá bem? Colocando essas medidas, que são obtidas com adipômetro nessas fórmulas, a gente chega no percentual de gordura e tendo o peso da pessoa, a gente chega também na massa de gordura dela, tá bem? Uma outra forma da gente quantificar a gordura corporal, tá? Aliás, de colocar você dentro de classificações de níveis ideais de gordura ou não, é o índice de massa corpórea, tá bom? Esse índice usa peso dividido pela sua altura ao quadrado, tá? Eu fiz eu fiz de exemplo a minha situação há uns tempos atrás. Eu estava com 80 quilos e eu tenho 1,76 de altura. Essa altura, para entrar na fórmula, ela entra em metros e o seu peso entra em quilos. Então, no caso, era 1,76 metros vezes 1,76 metros. O resultado dessa conta dá 25,88. Eu trago o resultado para cá e eu estaria aqui, concorda? IMC entre 25 e 29,9. Ele me coloca no início da faixa, no iniciozinho da faixa de sobrepeso. Ou seja, se eu quisesse manter padrões ideais de gordura, eu deveria estar trabalhando para diminuir um pouco. Como eu não posso interferir na minha altura, onde é que eu vou interferir para dar resultado melhor? No meu peso, ok? Então, o IMC é uma medida populacional, porque não é um resultado profundamente preciso, tá? Mas ele usa como referência peso e altura e joga isso numa média populacional, tá bem?
É a melhor forma de fazer? Não, é uma forma de fazer para que você tenha uma referência. Por que a gente se preocupa tanto com a quantidade de gordura em excesso e não dentro dos 15 a 25% e não aqui, ó, entre 18,5 e 24, que seria padrão ideal de peso, tá? Porque tem o baixo peso também. Se o IMC der abaixo de 18,5, você também não está numa condição ideal de saúde, tá? O IMC ideal fica de 18,5 a 24,9, aqui pelo IMC. Na próxima, a gente está voltando a falar de gordura, mas aí a gente tem que estar de olho assim. Padrão ideal de gordura, o IMC deu ali o número, já acabei de falar, e pensando em percentual de gordura de 15 a 25, como eu falei naquela imagem dos corpinhos de biquíni, tá? Por que se preocupar se a gordura estiver em excesso? A gente tem aqui vários sistemas do corpo que são afetados diretamente pelo excesso de gordura, tá? Que passa de sobrepeso para obesidade, tá bem? Então, sistema tegumentar, sistema respiratório, são 14 tipos de câncer, tá certo? O sistema osteoarticular trabalha com uma sobrecarga maior, o sistema digestório trabalha com uma sobrecarga maior, sistema endócrino, sistema cardiovascular e os distúrbios psicossociais que atingem todas as faixas etárias por questão de autoestima e por aí vai, tá bem? Então a nossa preocupação é realmente não deixar chegar nos extremos, tá? Seca e desnutrida seria o ideal, já que está se falando em obesidade agora? Eu falo, não, a gordura corporal dentro daqueles 15 a 25%, ela é importantíssima para o bom funcionamento do nosso corpo, ok? Então a meta nossa com essa aula é apenas dar um alerta de que você não pode trabalhar nos dois extremos, nem abaixo do 15, muito abaixo do 15, e nem acima do 25 ou muito acima do 25, tá bem? Eu espero com isso que vocês tenham... Bom, vamos lá, conclusões. Somente após exame detalhado a gente pode descobrir a composição corporal, tá? Estar dentro do esperado aumenta as nossas chances de vida saudável. Grandes medidas corporais não significam que a pessoa é obesa. Ela pode ser musculosa, tá certo? Tá? A balança não traz respostas definitivas. A sua composição pode ser alterada em todas as fases da sua vida, mas melhor alterada quando você é mais jovem, tá bem? A gordura é muito importante para o nosso corpo, mas nós precisamos manter isso num padrão normal. Combinado? São as 6 conclusões mais óbvias, mais lógicas para a gente poder guardar dessa aula, tá? Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês, explicar que as aulas estão curtinhas por uma questão técnica de memória no celular onde eu estou gravando, mas a gente está procurando colaborar, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.